A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vocês que são aí nesse grupo, eu vou colocar o vídeo também no canal, que Deus possa abençoar a tua vida nessa manhã. Vou cantar uma canção que é na verdade uma pergunta, né? Para que nós chorarmos, para que sofrermos, se há um Deus que está lutando por nós, guardando a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Amém? Vou lhe falar de um homem que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará o seu caminho, o seu caminho. Vou lhe falar está aqui só pra te amar e pra te dizer pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você. Deixa Cristo entrar no seu coração. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Cristo entrar no seu coração. Amém, irmãos? Vamos à palavra do Senhor que fortalece a nossa vida, a nossa fé. Amém? Bom, amados, hoje nós vamos falar sobre busque agradar o Senhor. A nossa vida em si, Deus nos criou para a sua adoração, para que Ele fosse louvado, adorado, engrandecido e exaltado através do sopro de vida que Ele soprou em mim e em você. Então eu queria ler com você aqui em Salmo, capítulo 19, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. A gente vê que Davi, ele sempre demonstrou nas palavras de Salmos uma reverência ao Deus que ele servia, um respeito, né? Com tudo aquilo que ele falava, ele tinha certeza de que Deus iria se agradar. Eu sou muito perfeccionista, tudo que eu vou fazer, eu quero fazer o melhor e me cobro muito quando eu não consigo fazer o que eu considero o melhor, né? Então, na minha vida eu sou assim, de querer sempre oferecer o melhor. E Deus, Ele merece o nosso melhor. Deus merece que nós venhamos agradá-lo com nossas palavras, agradá-lo quando estivermos na sua presença. Que Davi, ele exalta a grandeza da revelação de Deus naquilo que ele criou, né? Davi, ele era um pastor de ovelhas, ele era um menino simples, um moço simples, e Deus escolheu ele exatamente pelo coração.
Então, muitas vezes a gente costuma julgar as pessoas pelas aparências, né? Você não dá nada muitas vezes por uma pessoa e quando você vai ver, aquela pessoa ela tem uma importância grande. Então nós julgamos muito a aparência. Deus faz ouvir a sua voz através das suas obras, né? Os feitos de Deus são mostrados pelas suas obras. Tudo isso está relatado lá nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tudo aquilo que Deus mostrou ali, um pouquinho da ação de Deus na humanidade está reverberando na Bíblia. Davi ressalta também a importância da palavra de Deus, descrita como lei, como preceito, como testemunho. A palavra de Deus, ela revigora uma vida. Todos os dias Deus tem prazer de nos ver na sua presença, de nos ver ali o adorando, o exaltando. Deus tem prazer de ouvir a nossa voz, a sua voz, meu querido, minha irmã também. Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ouvir o teu clamor. Deus se alegra de ver os seus filhos na sua presença. Nós aqui em casa, nós somos muito unidos. Se dependesse de mim, todo domingo vinha minha família inteira, mas eu sei que nem todos podem vir. Minha irmã está sempre aqui, minha mãe, minhas tias, o meu irmão que geralmente não pode vir. Mas é tão bom estar em comunhão, estar compartilhando aqueles momentos que a gente sabe que não podem voltar atrás e a gente sabe que são alimentos para a nossa vida. Então, imagina você, Deus, quando Ele te vê ali ajoelhado, ou quando Ele te vê deitado orando, ou quando Ele te vê tirando alguns momentos da tua vida para dizer palavras de amor a Ele, de agradecimentos, palavras que podem não só mudar a tua vida, a tua história, a tua caminhada, mas que podem mudar a história dos teus familiares, dos teus amigos, daquelas pessoas que você busca interceder diante da presença de Deus. As verdades emanadas nesse versículo nos ajudarão a viver mais em conformidade com o Senhor e agradando-o sempre. Deus, Ele quer que nós sigamos o caminho que Ele projetou, Ele planejou para nós seguirmos, né? Davi, ele foi um grande exemplo, como a gente está lendo aqui Salmos, que foi uma mudança de percurso assim gigante, de um menino simples, pastor de ovelhas, para um dos maiores reis que Israel teve, um dos maiores reis que seria amado pelo povo, um dos maiores reis a ponto de a genealogia de Jesus passar pela vida de Davi. Então Davi ele teve uma mudança assim gigante na sua vida, né? O cristão deve ter palavras agradáveis. Em Salmo 139, versículo 4 diz assim: as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Então lemos que antes que a palavra ao menos chegue na nossa boca, Deus já sabe que nós vamos falar, né? Então Deus conhece todas as coisas. Isso que você está passando agora, isso que nessa situação difícil que você está passando, Deus conhece o teu coração. Mas Deus diz assim, ó, clama a mim e eu te respondo. Me busque e você vai me achar. Deus te fala nessa manhã ou nessa tarde ou nessa noite que você esteja assistindo esse vídeo. Deus só quer que você recorra a Ele, né? Ao invés de você recorrer a um banco, ao invés de você recorrer a um amigo, ao invés de você recorrer a um parente, recorra primeiro a Deus. Se você está passando por problemas financeiros, a gente está num período muito difícil, realmente. E se você está passando por essa dificuldade, recorra a Deus. Deus pode resolver esse teu problema, amém? O Salmo 19 exalta a grandeza da palavra do Senhor. E isso leva o cristão a admirar a pureza da palavra e por ela ser orientada. Então, quando falamos assim, palavras palavras agradáveis para Ele é glorificado. A glória, ela é dada a Deus. A honra, ela é dada a Deus. Então Deus, Ele vai fazer questão de retribuir ao seu povo. Aquele adorador, aquele que exalta Deus, Deus faz questão de engrandecê-lo, de destacá-lo no meio de uma multidão. Então aqui Paulo, em Efésios 4:29, ele nos exorta dizendo assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover
a edificação. Então, irmãos, o que o apóstolo está dizendo aqui é que nós sejamos transmissores de bênçãos, que venha sair bênçãos da nossa boca e não maldição. Antes de nós pensarmos em amaldiçoar os nossos filhos e falar uma palavra pesada, que a gente tem que se policiar, no momento de raiva você fala alguma coisa que não é legal para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa, né? E Deus está falando aqui que a gente precisa se policiar, né? Que dessa boca venham sair palavras de bênçãos, venham sair palavras que sejam agradáveis de serem ouvidas. Palavras agradáveis têm dupla função, agradam o Senhor e edificam aqueles que ouvem, né? O que eu estou fazendo agora aqui é me permitindo ser usado pelo Espírito Santo para que a minha vida seja edificada e a sua vida também, e que eu venha, juntamente com você, adorar o nome do Senhor Jesus. O cristão deve ter meditação agradável. O que é meditação? É você tirar um tempo na presença de Deus. A meditação está sendo esquecida no meio cristão e não é mais uma prática vista nas Escrituras. A gente vê ali o exemplo de Ana ali, diante do Senhor, diante da presença dele, gastando tempo, horas, para conseguir algo que estava maltratando a sua vida, né? Que era que a sua madre fosse aberta e ela tivesse um filho. Então muitas distrações e possibilidades de passatempos, eles são presentes, né? O celular hoje aqui está na palma das nossas mãos, um computador, né? Então são várias coisas que podem tirar esse tempo de meditação, de nós estarmos na presença de Deus. A gente tem uma televisão com muitos aplicativos que se pode explorar, e tudo isso vai nos tirando esse tempo de meditação. Muitas distrações, muitas coisas que nos tiram realmente do que é mais importante, que é a palavra de Deus, e é meditar nela dia e noite, é conhecer mais do nosso Deus, conhecer mais da história, né? Eu sou um apaixonado por conhecer a história, né? E a história de Israel e Judá, elas me encantam por saber que de como Deus trabalhou na vida daquele povo. A meditação não se dá de forma alguma desassociada do próprio Deus. É tanto que Davi, ele diz assim, na tua presença, Senhor. Todas as vezes, se você for analisar que Davi estava passando por dificuldade ou não, Davi clamava a Deus, Davi estava ali na presença de Deus. Ele era um rapaz sábio, né? Ele tinha uma sabedoria, que ele sabia que Deus iria o socorrer. Ele era a menina dos olhos de Deus. Eu e você também somos preciosos. Foi pago um alto preço, irmãos, para que eu e você estivéssemos com vida e tivéssemos um acesso ao trono de Deus. Jesus derramou o seu sangue. Jesus estava ali diante de Deus dizendo, olha, pode fazer o que quiser de mim, porque isso que eu estou fazendo é pela humanidade, é para que eles não façam. Então, irmãos, esse pensamento aqui de Davi, ele deve ser o nosso pensamento, de estarmos sempre buscando a presença de Deus enquanto nós podemos achá-la, porque vai ter um determinado momento que a gente não vai mais conseguir achar a presença de Deus, e aí vai ser tarde. Quando meditamos e apresentamos nosso pensamento a Deus e auxiliados por Ele, entramos em comunhão com Deus. A meditação cristã é totalmente diferente de qualquer tipo de meditação secular. Por isso ela é incomparável, né? A gente não precisa se comunicar com o nosso próprio eu, com o nosso próprio eu interior, não. A nossa comunicação, a nossa ligação deve ser com Deus. Essa busca incessante, assim como a corça, ela suspira pelas águas, a nossa alma deve suspirar, deve buscar, respirar na presença de Deus. Porque aí nós seremos fortalecidos, porque aí nós teremos um movimento nas nossas vidas. Deus, ele produz um impacto no teu coração. Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, também o teu servo é advertido por meio deles. Então o cristão, quando ele medita, ele tem como base a palavra de Deus, né? É uma referência. Aqui no próprio Salmo 19, Davi continua dizendo lá no começo, são mais desejáveis do que o ouro puro e mais doce do que o mel que gotejas dos favos. E isso não é tão importante mesmo o prazer
Qualquer prazer que o homem venha sentir não é tamanho e não é comparável ao prazer de estar na presença de Deus. Amém? Então que essa palavra ela venha tocar no teu coração, que Deus venha tocar e mover a tua vida em nome de Jesus. Amém.